Olá, tudo bem? Aqui é o Gustavo Honorato falando com vocês e nesse vídeo eu vou falar sobre a minha cirurgia de septoplastia e tubenectomia. Eu tive até que ler aqui porque é um nome muito difícil de falar. Tá, septoplastia foi uma correção no desvio do septo nasal, tá? Normalmente o septo nasal ele é para ficar retinho assim e eu tinha o septo nasal um pouco torto para esse lado de cá, tá? Então, o que acontece? Então, teria que ser feita a correção do septo. Esse desvio de septo não era tão grande assim, tá, pessoal? E o maior problema meu era os cornetos, tá? O pessoal conhece como adenoide, mas existe uma diferença. Eu estava pesquisando, tá? Eu não sou médico, não sou nada da área de saúde, mas eu dei uma pesquisada e os cornetos são essas duas carnes que a gente tem aqui próximo da entrada de ar do nariz. E a gente também tem lá atrás deles seria outros que tem que se chamam aqui ali que é a adenoide. Então no meu caso o problema não era na adenoide, era nos conetes que eram hipertrofiados. Então foi feito ali um corte dessas duas carnes ali que tinha dentro do meu nariz, tá? Eu vou explicar para vocês como que foi. E eu vi alguns vídeos do pessoal, então achei bem legal também fazer um vídeo também falando sobre como que foi a minha cirurgia no nariz aqui, tá? Muitas pessoas às vezes vão fazer septoplastia também com a questão de estética, né? No meu caso não foi estética, foi totalmente funcional, porque desde criança eu tinha o nariz tampado. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo provavelmente também têm esse mesmo problema e estão pensando em fazer a cirurgia de septoplastia. E eu vou explicar desde o princípio como que foi, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui na minha cidade, tá? Foi tudo pelo governo, foi tudo pelo SUS, como alguns falam, né? Foi tudo feito pela prefeitura de onde eu moro, tá? Então, foi mais ou menos assim. Há 2 anos atrás, eu fiz uma consulta com um clínico, normal, no postinho de saúde, tá? E aí, depois disso, ele me encaminhou para um otorrino, laringologista, e era uma doutora, né? E ela pediu um exame, um raio-x da minha face, tá? Um raio-x específico que dava para ver o nariz aqui, certo? Essa parte daqui de dentro, não o osso em si, mas a parte da cartilagem. E aí nesse raio-x mostrou que eu tinha um desvio de septo e tal. E ela pediu depois uma endoscopia nasal, onde eu fui fazer em uma outra cidade essa endoscopia nasal. Tá, a endoscopia foi um pouco rápida, demorou pouco tempo, eu acho que foi questão de um mês. Eu já fiz a endoscopia e aí tive o retorno nela, tá? A mesma médica. E aí ela falou assim, olha, o teu caso somente cirurgia mesmo para resolver. A gente já tinha feito um tratamento com antialérgico, essas coisas, e não tinha dado muito certo não, tá? Então não tinha diminuído, continuava com o meu nariz tampado do mesmo jeito. E mesmo quando eu não estava com alergia, sempre eu estava com o nariz tampado. E aí, beleza. Depois disso, nunca mais eu fiquei sabendo da história, tá? Da médica ali daquela consulta. Quando foi esses dias agora atrás, ó, hoje é dia 14 de 2019, tá? Então eu fiz no dia 3 a cirurgia no nariz, vocês estão vendo que eu já estou bem, muito bem mesmo, tá? E eu vou explicar agora o processo da cirurgia. Então quando foi em 2019, há 2 anos atrás eu fiz essa consulta e aí entrei numa fila de espera para fazer a cirurgia. Porque no caso, no papel da minha cirurgia foi colocado que não era urgente, certo? E aí eu fiquei nessa lista de espera ali. Quando foi no dia, faltando apenas uns 5 dias para a cirurgia, a Secretaria de Saúde me ligou, tá? Aí falando assim, Gustavo, você tem que fazer um exame pré-operatório e passa aqui na Secretaria de Saúde para pegar a sua autorização para fazer os exames pré-operatórios. Aqui na minha cidade a gente faz os exames pré-operatórios, qualquer tipo de exame a gente faz numa clínica particular e aí o SUS paga, tá? É um laboratório particular. E aí fiz os exames pré-operatórios. O que foram os exames pré-operatórios que eu fiz? Foram exame de sangue,
e só. Então lá no exame de sangue era mais pro anestesiologista, tá? E aí depois disso, eu fiz o exame de sangue, foi feito com certa urgência, eu fiz num dia, e aí no outro dia o resultado já tinha saído, tá? No outro dia eu tinha consulta, dia 30 eu tinha consulta, e aí no dia 30 eu fui na consulta com o anestesiologista, eu acho que é assim que fala. Beleza, o anestesiologista pegou e me consultou, perguntou se eu tinha algum problema de saúde, perguntou se eu bebia, muitas outras coisas, se eu já tinha feito alguma cirurgia, e ele me falou que a anestesia seria geral, anestesia que eu dormiria, né? Então eu já comecei a ficar preocupado. Então já foi uma coisa que eu fiquei preocupado com a anestesia, tá? Eu ficava com muito medo de dormir e não acordar mais, né? Mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco como que foi a questão da cirurgia, tá? Beleza? Então vamos lá. E aí o anestesiologista falou, beleza, então tá tudo certo. Sua cirurgia então passa ali na recepção do hospital público, tá, pessoal? Mas muito bom aqui na minha cidade, pessoal, aqui em Santa Catarina, eu não tenho o que reclamar da saúde, tá? Realmente é, parece tipo particular, sério. Eu não vejo nem necessidade de ter um plano de saúde aqui, tá? Onde eu moro. É muito bom mesmo. Sempre que eu precisei, sempre me resolveu. Apesar de ter demorado 2 anos para fazer cirurgia, mas não era um caso de urgência, né? Mas quando eu fui fazer, fui muito bem tratado. Enfim, agora, aí depois, no dia 3 eu tinha a consulta, tá? Um dia antes eu fiquei muito ansioso mesmo. Eu fiquei com dor na barriga, eu fiquei muito ansioso, porque eu tava com medo, sério. Afinal de contas, é uma cirurgia, né? E você pergunta sempre para esse pessoal, assim, de saúde, assim, essa cirurgia tem um risco? Ah, é uma cirurgia pequena, mas toda cirurgia tem risco. Eles sempre falam isso, né? E aí eu fiquei com medo. E aí quando chegou no dia lá de fazer a cirurgia, eu peguei e fui fazer a cirurgia sozinho, tá? Porque aqui é onde a gente mora, só tenho eu e minha esposa, e aí o que que acontece? Chegou no dia de fazer a cirurgia, precisava de um acompanhante e não tinha. E minha esposa, ela tava com um neném pequeno, e ela não podia entrar dentro do hospital e nós não tinha como deixar. Aí eu arrumei uma amiga minha e foi ficar comigo lá para fazer a cirurgia. Beleza. Eu cheguei lá no hospital para fazer a cirurgia nas 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu cheguei lá para fazer a cirurgia e já fui medicado pela enfermeira. Uma das coisas que foi um problema foi a questão que eles erraram minha veia aqui e foi uma dor horrível, tá? Porque o soro começou a descer e a agulha tava no músculo e aí doeu muito, tá? Depois. Mas o meu problema, a minha maior dor foi essa, tá, pessoal? Beleza. Quando deu 8 horas da manhã, eu tava já entrando para a sala de cirurgia. Nisso tinha mais uma pessoa comigo que ia fazer cirurgia também da mesma coisa, com o mesmo problema que eu. E a gente ficou num quarto que era 2 quartos praticamente. E parecia hospital particular, sério. Tipo, tinha uma maca separada, só nós no quarto. Ele estava numa parte do quarto e eu estava numa outra parte do quarto. Beleza? E aí, beleza, eu fui escolhido para ser o primeiro para fazer a cirurgia. Aí eu já fiquei mais com medo ainda, né? Mas aí eu tava meio assim, já, tipo, bem acreditado que ia dar tudo certo. E aí eu fui pra sala de cirurgia. Chegando lá na sala de cirurgia, o que que aconteceu? Eu peguei e comecei a conversar com o pessoal, né? Eles me deram um calmante antes, tá? Quando eu tava lá no quarto, às mais ou menos umas 6:30 da manhã, eles me deram um calmantezinho pra tomar. E eu tomei esse calmante. Então eu já fui já no análise, já lá pra sala de cirurgia. Já tava, tipo, só tranquilão, assim. Sério, o remédio lá que eles me deram era bem... deixava... Eu não fiquei com sono, tá? Mas eu fiquei bem de boa. E aí eles me deixaram bem tranquilo, né? Aí a médica veio, conversou comigo e tal. E aí eu falei pra ela, se perguntei se dava tempo de desistir, se perguntei se alguém já tinha morrido fazendo essa cirurgia. A gente começou a zoar lá, sabe? E aí ela me tranquilizou. Só que teve um problema, na hora que eles foram colocar anestesia, como eu falei pra vocês, eu tava com o acesso errado aqui na veia, porque a enfermeira tinha feito errado. Tá dolorido até hoje, tá, pessoal? Até hoje tá dolorido aqui ainda. Eles começaram a colocar anestesia em mim
no meu braço sem estar na veia. Nossa, mas doeu tanto. Eu dei um grito assim, ai meu Deus, socorro, estão me matando. Aí pegaram e tiraram, entendeu? Aí eu só escutei a moça que tava aplicando a anestesia falando assim, nossa, beleza, intramuscular. Aí eu peguei e falei assim, não tem alguma coisa errada, tá doendo muito, se é pra doer assim. Aí ela pegou e falou, não, vamos ter que fazer outro acesso. Aí colocou no outro braço. Aí nisso, na hora que colocou no outro braço, tudo bem, ficou tudo certo. No outro braço, aí ele falou assim, pode ir. Agora a gente vai aplicar anestesia, tá? Você vai sentir só uma sonolência e vai dormir. Aí eu, tá bom, beleza. Aí quando eles aplicaram a anestesia, eu acho que questão de. Eu acho que, vou falar assim, eu acho que 5 segundos no máximo, sabe? 10 segundos. Eu desliguei, sabe? Tipo, galera, você não tem noção. Se você nunca fez alguma coisa assim, eu vou explicar como que é a sensação, tá? É, eu simplesmente. Sabe quando acaba a energia, se tu tá no computador assim, por exemplo, e acaba a energia? Então, tipo, acaba do nada, assim, tum! É a mesma coisa, tá? Eu não fiquei sonolento, não foi ficando assim, lesado e tal, ficando com sono. Eu só, tipo, foi tipo assim, ó, pum, desligou. Sério, não vi mais nada. Nada, 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 nada. Não senti nada, não vi nada. É incrível, assim, eu acho que. Eu nem sonhar eu sonhei, tá, pessoal? Nem sonhar deu pra sonhar. E aí, depois disso, eu acordei depois de um tempo alguém falando assim, Gustavo, Gustavo. Aí eu tipo acordei, já tava em um outro lugar, não tava mais na sala de cirurgia. E eu acordei meio assim, levantei a cabeça assim, procurando onde é que eu tava, assim, aí me localizei, me lembrei. Eu, nossa, deu certo. Aí agradeci, né? Fiquei muito grato. E não sentia nada no nariz. Fui depois me deixaram mais ou menos umas meia hora na sala esperando, né? Eles observando, a gente tava ligado ainda no aparelhozinho de meio de coração. E aí, depois de umas meia hora, 40 minutos, aí veio uma pessoa e me levou na maca pro meu quarto. E eu já tava já bem tranquilo, já tava já um pouco com sono ainda, mas já fui acordando. Depois disso, vou explicar pra vocês também que depois disso eu passei 2 dias sem dormir, tá? Tá, a cirurgia durou. Eu entrei na sala de cirurgia às 8h40 mais ou menos, tá? E a hora que eu saí da sala de cirurgia eram exatamente meio-dia. Foi a hora que eu fui pro quarto, tá? Não necessariamente isso demorou o tempo que a cirurgia demorou, mas meio-dia eu tava já no quarto. Beleza, depois disso, a médica veio, depois de uma hora da tarde, 2 horas da tarde, ela veio e tirou 2 algodão que tinha deixado dentro do meu nariz, aí saiu um pouquinho de sangue. Mas depois disso, tranquilo. E aí, quando foi 4 horas da tarde, eu já tinha ganhado alta, tá, pessoal? E aí, foi tranquilo. Eu não sentia nada no meu nariz, tá? Só um pouco parecia que o nariz estava solto, assim, sabe? Bem, bem estranho. E eu vim pra casa e aí passei na farmácia e comprei. Vou pegar aqui esses remédios. Esses remédios aqui, ó. Então tá, foi Sorine, tá, sei lá, pode ser, acho que qualquer marca tem que ser hipertônico 3%, que é para fazer a limpeza. Eu também peguei esse Nebactestin aqui, tá? Era para passar pomada, para passar no nariz, ainda tô passando por 14 dias, tem que passar ele. Esse aqui para dor é um levofloxacino, sei lá o que, e ele colocava ele debaixo da língua, tá? E. Ah não, esse daqui é o comprimido, esse aqui é o antibiótico. Uma vez por dia durante 7 dias. E esse aqui era que colocava na língua. Tá, os remédios deram mais de R$ 100. Tá, então foi esse o valor que eu gastei com medicação até agora. Mas foi só isso. Ah tá, e tem um Decadron. Tem um outro remédio que eu não sei onde é que tá a caixa. Deve estar por ali, eu já parei de usar. Foi poucos dias também o Decadron. Que é pra deixar desinchado os cornetos ali, tá? E aí, depois disso, vou falar sobre se eu senti dor, se eu não senti nada. Tá, primeiro dia foi um pouco ruim. Meu nariz estava um pouco inchadinho assim, mas nada demais, tá? Não foi nada demais. A gente vê cada vídeo na internet que a gente fica de cara, né, pessoal? Vocês devem estar vendo outros vídeos aí e deve estar impressionado também. E aí não ficou desse jeito, tá? Ficou bem tranquilo.
Não fiquei roxo no olho, não fiquei inchado, não fiquei nada. E eu também, eu fui ontem na consulta de novo com a médica pra tirar os... Tinha dois negócios split aqui, você pode ver isso na internet. São dois plásticos aqui, tipo, parece um pet. E aí esse pet tira ele de dentro do nariz, assim. Ele serve pra não grudar um nariz no outro, assim, cicatrizar junto, assim, ó. Porque senão, se acontecer isso, você tem que ir no hospital pra cortar. E aí ele serve para isso, para não deixar que isso aconteça. No final de tudo, esse negócio desse lado de cá tava machucando já muito, tá? Fiquei muitos dias com ele, mais de 7 dias, que era o normal para ficar. E aí, depois, eu fui lá tirar ontem. Para tirar esse negócio do nariz é muito desconfortável. Isso daí foi uma das partes mais ruins do pós-cirúrgico. Tirando que no primeiro e no segundo dia eu fiquei também sem dormir. Eu acho que é efeito da anestesia. Uma outra coisa que eu notei, muita oleosidade nessa parte aqui do meu rosto. Muita oleosidade mesmo. Chegava a ficar tipo, parecendo que estava minando gordura. Aqui parecia que eu estava comendo um hambúrguer. Pois é. Então, essa parte de oleosidade. Sobre dor, a gente tem um bebezinho e umas 3 vezes ele me deu mexeu com a mão assim, bateu no meu nariz, nossa, mas doeu tanto assim que eu fiquei tonto assim. Uma vez ele deu uma cabeçada também no meu nariz e doeu bastante. Mas eu não tive nenhum sangramento, não teve sangramento nenhum. Já o rapaz que ficou comigo, eu perguntei para ele ontem, ele teve sangramento nos 3 primeiros dias, ele disse que não podia nem dar 2 passos que ele tinha sangramento. Então ele teve que ficar muito deitado, muito em repouso. Eu não, eu já, segundo dia eu já estava fazendo de tudo já, tá? Só estava evitando pegar peso. Mas agora já tem, hoje tem 10 dias agora e eu tô me sentindo muito bem. Depois que tira esse negócio de dentro do nariz, você vai notar uma diferença, meu Deus do céu. Olha só, eu consigo respirar pelo nariz. Antes era tampado assim, ó. Tipo, ainda tá um pouco inchado. Ainda tem 10 dias, né? A médica falou assim que são 30 dias pra ficar bom, tá? Pra ficar razoavelmente bom. E 3 meses pra ficar perfeito. Então esse é o pós-cirúrgico dessa cirurgia de tubenectomia e septoplastia. Então, pessoal, esse é o meu relato. Se você vai fazer, faz, entendeu? Porque agora eu tô percebendo quanto que eu respirava mal. Essa noite eu tava até mesmo falando com minha esposa, bem assim, nossa, eu tô ficando até com falta de ar, porque eu não sei ainda me adaptar a isso, porque eu passei a minha vida inteira dormindo com a boca aberta. Então, eu tava com a boca fechada, já tô tentando me adaptar, ficar com a boca fechada e para respirar, sabe? E assim, é muito ar que entra pelo nariz, então a gente não tá acostumado quem tem esse problema. E aí acho que agora a parte vai se adaptar a essa respiração livre. É tão livre, pessoal, é uma liberdade tão grande de respiração que vocês nem imaginam, tá? Então, quem tem esse problema, eu fiquei querendo desistir de fazer cirurgia, mas depois que eu vi o preço dessa cirurgia para pagar, né? Então ela é muito cara e eu ganhei esse presente de graça praticamente. Foi muito bom, tá? O meu tratamento foi muito bom pela médica, a médica é excelente, tá? Ela é uma médica que atende também, ela tem uma clínica particular e ela atende lá e faz essa cirurgia lá, cobrando caríssimo, né? Claro que eu tive que esperar 2 anos, mas não era uma coisa que eu ia morrer por causa daquilo, né? Mas agora que eu fiz, nossa, é incrível. Eu realmente estou muito satisfeito e eu espero que daqui um mês eu possa estar mais satisfeito ainda, tá, galera? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no joinha, que eu tenho certeza que eu acho que foi um depoimento válido, muito bom. E na próxima vez a gente faz um vídeo sobre outras coisas. Eu sempre faço um vídeo legal aqui. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreve aí, tá? E com certeza você vai ser muito feliz se você fizer essa cirurgia de septoplastia e tubenectomia, tá? Então, até a próxima, galera. E nós nos vemos por aí.